os navios fantasmas e o crescimento da China. Interessante, está aparecendo muito óleo, petróleo cru nas praias brasileiras do Nordeste. Este assunto começou a ser ventilado, levanta uma hipótese. Agora, praticamente, embora as responsabilidades não possam ser atribuídas claramente, mas hoje o mundo todo sabe o que está acontecendo. A Venezuela está debaixo de embargo dos Estados Unidos, o Irã também. E esses países precisam continuar exportando o seu petróleo. Embora proibidos pelos Estados Unidos, mas outros países estão ajudando e querendo e recebendo este petróleo. Entre eles, os principais que estão burlando o bloqueio dos Estados Unidos é a Rússia, a China e a Venezuela, que tem interesse. O Irã também está tentando romper este bloqueio. Esses países, a Venezuela e o Irã, produzem petróleo e estão debaixo do bloqueio dos Estados Unidos, como que proibindo os países de pegarem petróleo lá. Mas o petróleo tem uma produção contínua, ele não pode parar, não pode ser muito armazenado, existem limites, o petróleo precisa fluir e precisa ser levado para algum outro lugar. Os Estados Unidos estão querendo proibir, mas a Rússia está fazendo de tudo para burlar essa proibição. Existem controles por satélite e os navios todos são controlados, você sabia? Existem aplicativos que permitem até nós, qualquer um, saber um determinado navio onde está. Isto é divulgado. Esse Mariner Traffic é um aplicativo que mostra cada navio onde está no mundo. Existe um controle de cada navio. Esse controle é feito através de um emissorzinho que cada navio tem, que se chama transponder. Ele emite uma certa radiação que é detetada por satélites e o navio é controlado. Quando ele vai se deslocando, vai sendo acompanhado. Quando ele está parado, ele é acompanhado. Acontece que, para tentar furar este controle, alguns navios da Rússia, da China, do Irã, esses navios e de companhias independentes que servem esses países. Isso é muito complexo, mas esses navios são operados, em geral, por empresas, companhias que atendem a esses países e que levam o petróleo desse jeito para ser consumido, furando o bloqueio dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm poucos aliados nisso. A Europa costuma somar com os Estados Unidos neste bloqueio. Mas acontece que tanto Rússia quanto China, quanto o Irã não estão nem aí para atender os reclames dos Estados Unidos. Eles querem furar o bloqueio mesmo. Mas para não trazer problema para as empresas que trabalham para eles combinam com essas empresas de desligar o transponder e o navio fica então um fantasma. O navio fica sem ser controlado pelos satélites. Mas ele pode ser visível, porque o navio é grande. O satélite, através do Google, por exemplo, visualiza o navio. E assim eles estão trocando de nome os navios. Eles estão fazendo os navios trocarem de nomes. E um determinado navio já não existe mais, mas ele mudou de nome, é um outro navio. Na verdade é o mesmo navio, mas com outro nome. E isso para tentar furar o bloqueio. E essas empresas que têm esses navios
que se sujeitam a isto ficam numa situação dificílima. Eles estão cobrando uma taxa extra, mas eles têm que fazer frete, o navio tem que trabalhar, eles fazem isso, desligam, transponder, mudam de nome, o navio fica fantasma. Isso que quer dizer navio fantasma. E além do mais, eles estão fazendo transbordo de carga de petróleo no mar. Vem um navio qualquer, fantasma, pega o petróleo, chega aqui no meio do mar, através de mangueiras grandes, eles fazem o transbordo do petróleo para um outro navio que é levado para a Rússia, para outro país, para ser consumido este petróleo. E dessa maneira, eles estão tentando furar o bloqueio dos Estados Unidos. O problema é que alguma parte desse petróleo, por acidentes, cai no mar. O mar costuma ser bastante agitado no alto mar. Os navios balançam muito. Fazer um transbordo completo de toda a carga de petróleo de um navio para um outro não é tão fácil assim. O petróleo também não é fluido igual a gasolina. O petróleo é grosso, é pesado, é muito mais pesado do que o mel, assim, mais viscoso do que o mel. E isso dá trabalho, eles estão sujeitos a acidentes, e quando o petróleo cai no mar, o petróleo é mais leve do que a água, o petróleo boia, vai flutuando. O que está acontecendo é que o mar está cheio de petróleo. Esse petróleo vai sendo levado pelas correntes e, no caso, está caindo bastante nas praias do Nordeste do Brasil. Isso é um crime ambiental, mas vai culpar quem? A Rússia? A Rússia não assume que está fazendo isso. São empresas que estão trabalhando para a Rússia? Não, a Rússia não reconhece. Então é a China. A China é o grande beneficiário disso tudo. A China está comprando muito desse petróleo da Venezuela, do Irã, em troca da liberdade de vender seus produtos. A China está só faturando com isto, enquanto outras empresas ocidentais estão debaixo do bloqueio e se veem impedidas e ficam com navios parados e sem frete de petróleo. As empresas que trabalham para a China estão só crescendo, viram navios fantasmas e, enfim, eles dão o golpe para furar o bloqueio. Se os Estados Unidos denunciam, a China diz que não assume, não aconteceu, e neste plano internacional tem muito disto. Todo mundo sabe que foi o Irã que lançou o ataque de mísseis e drones contra a Arábia Saudita, mas o Irã não reconheceu. Disse que foi uma facção que luta no Iêmen, que é apoiada pelo Irã, mas que o Irã não tem nada a ver com isso. E no plano internacional fica uma coisa pela outra. No caso do petróleo, agora o mundo todo está sabendo quem é e o que está acontecendo. Só que China não reconhece, a Rússia também não, Venezuela não assume nada e o Irã também não. E vão todos eles tentando passar a perna nos Estados Unidos e prejudicando as outras empresas que trabalham para os Estados Unidos. Bom, nesse complexo jogo de mentira, engano, espionagem e bloqueios, demonstração de força e passar a perna no outro, isso é um submundo, essa briga comercial que existe. A China vai só crescendo, só se ampliando, enquanto os Estados Unidos vão caindo, porque os Estados Unidos conseguem fiscalizar todas as empresas que trabalham para eles. E elas não podem trabalhar, estão no bloqueio, elas ficam com o navio parado. Mas as empresas da China estão todas funcionando, a China continua comprando petróleo, o Irã continua fornecendo petróleo, e a Venezuela também vai, de alguma forma, empurrando mais para a Rússia, mas também para a China, vai empurrando o seu petróleo debaixo das vistas dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vão se enfraquecendo comercialmente, a China vai só se fortalecendo. A China tem se fortalecido comercialmente, economicamente
é um país que cresce, no mínimo, mais do que o dobro da taxa dos Estados Unidos. A China cresce, no mínimo, o dobro da taxa de crescimento dos Estados Unidos. A China continua crescendo, se fortalecendo. A China não tem cometido deslizes, digamos assim, no plano político. Ela toma decisões que são precisas e só somam. Os Estados Unidos estão só colecionando fracassos. Os Estados Unidos se metem na Coreia do Norte sem motivo, sem razão, e saem de lá envergonhados, como saíram envergonhados do Vietnã. Os Estados Unidos veem a Coreia do Norte se fortalecer com a China. Os Estados Unidos se meteram no Irã, ameaçaram o Irã, estão envergonhados, não conseguiram fazer nada contra o Irã, e os países que são apoiados pelos Estados Unidos estão vendo este apoio fraquejar. Os Estados Unidos estão saindo da Síria envergonhados e derrotados. E, além do mais, abandonando os curdos, deixando o poder nas mãos da Turquia, liberando o Irã e deixando Israel muito preocupado. Os Estados Unidos estão só colecionando fracassos, enquanto a China vai só se fortalecendo. Por que esses dois países, vamos procurar focalizar, são os dois maiores países em economia do mundo. Esses são os países que vão liderar a batalha final aqui na Terra, que é do Armagedon. Os Estados Unidos vão estar dominando Israel junto com a Europa, o anticristo vai estar no controle e a China vai estar dominando os países que vêm do Oriente para atacar ali em Israel as forças do anticristo. Este será o combate final do Armagedon, que eu nem sei se vai acontecer, porque será a volta de Jesus. O ataque de Jesus contra todas as forças humanas, isso sim, será uma realidade. A China vai se fortalecendo para a batalha do Armagedon. O que significa isso? China está pressionando Hong Kong, que é uma espécie de cidade espiã ocidental infiltrada dentro da China. A China está dizendo, não, vocês vão ter que passar para o nosso lado, e está pressionando Hong Kong. A China também está pressionando o Nepal. A China está dizendo que aquilo que está ali dentro, Dalai Lama, ela não quer glória para Dalai Lama. A China está dizendo, aquele território ali do Nepal ela quer, o Tibete. A China quer controlar tudo aquilo, não quer nenhum grupo isolado, independente dentro do seu território. A China está pressionando Taiwan. E o mais provável de acontecer é que essa pressão se torne tão forte que Taiwan faça um acordo de paz com a China e se ligue com a China, que é o que deve acontecer. A China está pressionando o Japão, que também vai ver muito mais vantagens em se unir comercialmente à China do que aos Estados Unidos. A China está pressionando a Coreia do Sul também, através da Coreia do Norte, vai conseguir o apoio da Coreia do Sul. A China vai patrocinar a união das Coreias. Os sul-coreanos vão se unir à China também. A China está caminhando a passos firmes e certos, sem errar politicamente, para a consolidação do domínio sobre todo o Oriente. Isto é essencial para a batalha do Armagedon, que já está então se aproximando. Vai ser a batalha entre China e Estados Unidos com a Europa.
Mas antes disso, 7 anos, o arrebatamento já aconteceu. Nós cremos que está tudo muito às portas, o arrebatamento pode acontecer já logo, segundo o plano profético, o arrebatamento já pode acontecer. Você está preparado? Você está preparada, minha irmã? Gráfica Time.